De uns meses para cá, a minha mediunidade, ela está florescendo, digamos assim, e uma das coisas que está acontecendo é de eu lembrar com mais frequência das projeções astrais que eu estou realizando enquanto eu estou dormindo. E esses dias, quando eu acordei de manhã, eu lembrei que eu tinha sonhado com uma amiga minha que já desencarnou faz alguns anos, e eu sei que nesse sonho ela estava no umbral, porque ela ainda estava com depressão. Eu lembro que esse sonho ele era muito esquisito, ele estava todo fragmentado, eu não lembro de detalhes do sonho, eu só lembro que eu estava com ela e ela ainda estava em depressão. Ela estava tentando se recuperar, ela estava tentando ultrapassar essa questão, mas ela ainda não havia se recuperado 100% da depressão. E quando eu acordei, que eu lembrei desse sonho, e eu lembrei que ela tinha desencarnado num certo período ali, só que eu não lembrava direito qual que era o mês e muito menos o dia de desencarne dela, né? Então eu fui pesquisar e para você ter uma ideia, eu acabei descobrindo que o sonho que eu tive, na verdade, ele se passou 9 dias após o aniversário de desencarne dela. Então, essa foi a primeira pista que eu tive de que, na verdade, eu não havia sonhado com ela, e sim eu havia estado com ela no umbral, devido à proximidade da data de desencarne dela. Foi muito específico. Mas, ok, levantei, fui me arrumar, fui trabalhar, e como eu trabalho em outra cidade, eu levo ali aproximadamente 1 hora e 10 para chegar no meu trabalho. E durante o trajeto, eu comecei a acessar lembranças, feridas, traumas da minha infância, coisas assim que eu não lembrava há muito tempo. E aí me veio sentimentos, por exemplo, de raiva, de tristeza. No trajeto inteiro, eu fiquei com esses pensamentos muito nebulosos. E eu nunca expus isso publicamente, mas durante a minha adolescência, eu simplesmente não tinha mais vontade de viver. E você sabe o que eu quero dizer com isso. Então, durante muito tempo, eu convivi com esse sentimento de não querer mais estar aqui, de ir embora. E nesse dia, quando eu estava indo para o trabalho, eu acessei esse momento, esse período da minha vida que foi muito difícil para mim e que na época eu tive que enfrentar sozinha. E esses sentimentos, eles perduraram ao longo do dia. Então, sabe quando a gente sente que o trabalho não rende? Eu estava mais quieta, eu estava bem mais introspectiva, eu estava mais tristonha, mais apática, e eu não sabia por que eu tinha lembrado disso tudo. Quando o expediente terminou, eu dei graças a Deus que o dia estava terminando, então eu entrei no carro, iniciei a viagem de volta, que dura ali em torno de 1 hora e meia. Para voltar tem mais trânsito, e esses sentimentos ali estavam perdurando. E aí, do nada, veio uma vozinha na minha cabeça que disse o seguinte: coloca uma música, você vai se sentir melhor. E é claro que eu poderia ter ignorado esse conselho, poderia ter permanecido, né, nesse sentimento, nessa obsessão por querer reviver aquilo ali, mas não. Eu escolhi dar ouvidos ao conselho que me foi dado e eu coloquei uma música. Eu coloquei uma playlist de músicas brasileiras, bem alegres, bem vibrantes, que eu sei cantar, para resumir. Quando eu cheguei em casa, nem parecia, juro, nem parecia que eu tinha tido um dia super assim tristonho, apático. Eu juro para você que a música, ela foi capaz de elevar a minha vibração, de elevar os meus pensamentos e os meus sentimentos. Eu cheguei em casa muito mais disposta, muito mais alegre, com vontade de viver. E durante a noite, eu acabei meditando sobre o dia que havia se passado, sobre o sonho que eu havia tido. E eu me dei conta de que esse estado depressivo que eu havia acessado durante o dia todo, ele foi influenciado pela viagem astral que eu fiz no umbral naquela noite.
de alguma forma, eu permiti que essa energia mais densa acessasse o meu campo vibracional. Eu permiti, porque se eu levei isso comigo o dia todo, é porque eu, de alguma forma, consciente ou inconsciente, permiti que isso acontecesse. Então, o aprendizado que eu quero extrair com essa experiência é que sempre é uma questão de escolha, e nós estamos escolhendo a todo o momento. Assim como eu permiti que essa densidade acessasse o meu campo vibracional e influenciasse o meu dia todo, eu também escolhi dar ouvidos ao conselho da minha egrégora espiritual para romper com o estado depressivo e elevar a minha vibração. E quanto mais a gente estuda sobre autoconhecimento, quanto mais a gente estuda sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência, mais nós temos repertório para lidarmos com as situações, com as ciladas, com as armadilhas do dia a dia. Quanto mais a gente estuda, mais rápido a gente consegue sair de um estado de vibração mais baixo para um estado de vibração mais alto. E isso é estudo e isso é prática, porque quando a nossa consciência expande, as nossas percepções também se expandem, também se sutilizam. Nós ficamos mais atentos e atentas ao nosso mundo interior. E é por isso que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento, da espiritualidade, no desenvolvimento das nossas habilidades como ser humano. Porque foi muito triste constatar que ela ainda não está 100% bem. Caso você esteja pensando em desviver, e você sabe do que eu estou falando, se você acha que o sofrimento irá acabar ao desviver, eu te garanto que não vai. Eu te garanto que não vale a pena. Você vai continuar sofrendo, só que em outro plano, em outra dimensão, e pior, esse sofrimento ele vai aumentar. Então, procure se cuidar sempre. Procure estar atento, atenta ao seu mundo interior, aos seus sentimentos. Trabalhe o seu autoconhecimento. Se for possível, faça uma terapia. E eu gostaria também que você soubesse que, apesar de tudo, você também tem uma egrégora espiritual, uma família, uma equipe de guias, de mentores, de espíritos que te amam incondicionalmente, de espíritos que querem te ver feliz, que querem te guiar. Você só precisa da abertura para isso, mas eles estão do seu lado, prontos para te ajudar. É só você pedir, sabe? São esses pequenos sinais do tipo, coloca uma música que você vai se sentir melhor, que demonstram o quanto a gente é amparado e amado e protegido a todo instante. Eles estão aqui para nos ajudar. Esteja atento, atenta aos sinais. Abra o seu coração para escutar, para perceber os sinais. Porque nós não estamos sozinhos, ainda que às vezes pareça. E toda vez que você pedir ajuda, de alguma forma, eles vão te ajudar. Eu dedico esse vídeo para minha amiga e eu gostaria que você se lembrasse sempre que a sua vida é o seu bem mais precioso. Então, cuide-se com carinho, cuide-se com amor. Muita gratidão pelo seu tempo, pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.